queridos amigos e irmãos, abra comigo a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho de João, e me volto ao capítulo de número 10, lerei versículo de número 6 e o versículo de número 7 para a nossa meditação no Evangelho nesta noite. João, capítulo 10, versículo de número 6 e versículo de número 7. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Nosso título nesta noite é Jesus Cristo, a porta de entrada na igreja. Ao contrário do que o folclore católico romano ensina, não é Pedro, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, a porta de entrada na igreja e, é claro, no céu. Queridos amigos, esta é uma daquelas instâncias do ensino do Senhor Jesus Cristo, em que nós vemos a grande ternura, a grande gentileza do Senhor Jesus como um professor, como um mestre. Ele estava falando, veja, a uma multidão grande, mas composta por pessoas muito ignorantes, com muita crendice e cheias de conceitos prévios sobre como o Messias seria e o que ele deveria fazer. Ele fala a um grupo de pessoas de capacidade muito baixa, muito ignorante e, por consequência, preso a muitas crendices, pessoas criadas, nascidas e formadas em uma sociedade muito religiosa, mas que tinham pouco ou quase nenhum conhecimento da verdade das Escrituras, porque não as recebiam por parte de seus líderes. E ele estava falando a esta multidão, e você percebe quão bondoso é o Senhor Jesus Cristo e como ele é gentil, paciente, ao ensinar aquelas multidões. E ele contou a elas uma parábola, versículo de número 6, uma parábola que fala sobre o que é ser um filho de Deus, uma ovelha do rebanho de Cristo, que ele é a porta de entrada para este rebanho, que ele é o pastor que conduz este rebanho. Ele deu a eles uma descrição do verdadeiro pastor, da verdadeira igreja, da verdadeira ovelha, o verdadeiro crente, e tudo isso por ilustrações muito singelas, muito bem conhecida por eles, porque era uma sociedade agrária, pastoril, e eles não entenderam nada. E assim, o Senhor explica novamente para eles, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Bem, veja quão ternamente, quão paciente é o Senhor Jesus Cristo, porque o objetivo do Senhor Jesus como um verdadeiro mestre era que aquelas pessoas entendessem. Seu objetivo não era entregar uma palestra maravilhosa, mas seu objetivo e o seu suor e o seu esforço e as suas dores aqui é que eles encapsulassem a verdade, compreendessem a verdade. Assim, ele dá a eles um pão, eles não conseguem comer este pão, então ele parte agora o pão em muitos pedacinhos para que de fato eles sejam nutridos, eles sejam alimentados. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, ele não pode ser comparado a ninguém neste mundo. Ele é o mestre dos mestres. Ele deu o alimento. E assim, queridos amigos, é maravilhoso ver o caráter do Senhor Jesus Cristo, porque nós aprendemos algo da palavra de Deus e do ensino do Salvador. É claro que qualquer que seja a nossa dificuldade de compreensão das verdades eternas, que as dificuldades que possam existir em nossa compreensão, bem, nas próprias palavras do Senhor Jesus, na Bíblia, essas dificuldades são resolvidas de muitas maneiras, por muitos exemplos. A palavra de Deus é uma mensagem que foi dada para ser compreendida. É uma mensagem que deve ser assimilada. O Senhor, ele não vociferou uma verdade no ar, ele a entregou de maneira tão didática para que as pessoas compreendessem e, compreendendo, respondessem esta mensagem. O Evangelho é uma mensagem que requer uma resposta. E para que uma resposta seja dada, é necessário que haja uma compreensão clara. E nisso está a ternura do Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre pronto a explicar. Ele está sempre pronto a esclarecer todos aqueles
que desejam ter um entendimento sincero do Evangelho. Não há questão ou contradição ou dúvida que não seja respondida pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Veja, nessa sua parábola, neste seu ensino, ele diz 3 coisas principais àquela multidão. Ele é o meio, a porta de entrada na igreja. O que quer dizer que a igreja não é um prédio, uma associação de pessoas, um CNPJ, uma associação com estatuto, presidente, secretário, tesoureiro. É uma instituição espiritual. A porta de entrada não é uma porta meramente humana. Segundo, ele ensina estas pessoas, ou melhor, que através deste ensino, ele está convidando estas pessoas a entrarem. Ele diz quem é a porta e ao mesmo tempo ele convida. Então, ele faz uma promessa àqueles que entrarem. É isso que flui deste texto. Aqui está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me seguir de uma maneira muito simples através desta parábola. Primeiro, ele explica àquela multidão que ele próprio é a porta de entrada na igreja. Aqui está, versículo de número 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Os judeus achavam, criam, que eles próprios eram a igreja. E, em certo sentido, sim, porque a igreja estava, sobretudo, em Israel na antiguidade. E por igreja não é o templo, são pessoas salvas. Se você observar o mundo da antiguidade, uma escuridão, trevas totais, ali naquele pequeno lugar geográfico estava a luz, a lei de Deus, os salvos, todos estavam concentrados ali. E eles confundiam as promessas dadas por Deus para eles como uma nação física em Canaã e assumiam estas promessas como uma promessa também espiritual. O próprio fato de serem descendentes de Abraão, serem judeus, lhes foi garantido pelos seus mestres que eles estavam seguros espiritualmente. Aqui está o erro. Em um determinado momento, os judeus perguntaram ao Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus, quando ele viria, aquele Messias glorioso que transformaria Israel em um reino de glória. A resposta do Senhor Jesus não foi um advérbio de tempo, quando, mas de lugar, onde. O reino de Deus já está aqui. E ao dizer isso, ele implicou, ou melhor, deu a implicação de que eles estavam fora. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que ninguém nasce um cristão, ninguém nasce salvo, ninguém nasce dentro do reino de Deus. Não há nada em nós, por mais propenso que nós sejamos ao cristianismo ou à Bíblia, ou uma determinada denominação cristã mais bíblica, que seja uma evidência de que nós já estamos no reino de Deus e por fim seremos recebidos no céu. Nós precisamos entrar neste reino de Deus. Nós precisamos ser trazidos para dentro da igreja, do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta de entrada. E assim, Cristo ensina isso. A porta de entrada não é um nascimento biológico como judeu. A porta de entrada não é nascer um cristão em um país cristão, uma família evangélica, bíblica. Nada disso. E assim acontece em nossos dias. Quantas pessoas se julgam estar dentro da igreja, quando estão apenas dentro do prédio em que a igreja se reúne? A igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. Que grande erro, não é, quando nós ouvimos alguns aí na internet dizer: fulano montou uma igreja, Beltrano abriu uma igreja. Quanta ignorância, não é? A igreja não é um CNPJ, como uma padaria que você monta ou que você constrói. A igreja são pessoas salvas, reunidas pelo Espírito de Deus na conversão, a um grupo de pessoas ali separadas por Deus para adorá-lo, para servi-lo, para conhecê-lo. É uma obra do Espírito. Assim eu posso ter nascido em uma igreja, batizado na igreja, mas ainda assim estar fora da igreja, porque eu não entrei na igreja através do Senhor Jesus. Eu entrei por outro meio, qualquer que seja. Bem, muitas pessoas na época do Senhor Jesus Cristo tentavam entrar na igreja, no reino de Deus, de várias maneiras, como acontece hoje. Hoje, por exemplo, é muito comum alguns buscarem entrar na igreja pela porta do aprendizado. Veja, o aprendizado, o conhecimento não deve ser desprezado. O conhecimento, a verdade, está contida na palavra de Deus e ela deve ser conhecida. Mas não se engane, não é o conhecimento teológico que traz alguém para dentro da igreja.
Em algumas religiões ditas cristãs, sim, quanto maior é seu conhecimento, mais você entra nos círculos internos daquela denominação. Pense sobre o catolicismo romano. Você começa ali como coroinha, depois um diácono, formado em filosofia e teologia, torna-se um padre, daqui a pouco um pároco, não é daqui a pouco um bispo, um cardeal, e você vai entrar nos círculos mais internos pelo teu conhecimento e por tua experiência. Mas a igreja não é uma instituição humana, meramente. Você não entra na igreja pelo conhecimento, por um curso de teologia, por um certificado de batismo, pelo número de anos em que você tem estado em uma congregação, quanto você já aprendeu das doutrinas, do vocabulário cristão, quanto você já se conformou, assim por dizer, ao modismo, ao estilo de evangélicos. Não, esta não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é espiritual. A verdadeira igreja é o número de pessoas redimidas em Cristo, salvas, que foram a Ele e pertence agora ao Senhor. A verdadeira igreja se espalha pelo mundo inteiro, entre muitos prédios e cidades e lugares. Não são todos os que estão dentro de um prédio de uma igreja que são a igreja, o rebanho de Cristo. O reino de Deus, a igreja, que é uma parte do reino de Deus, está entre vós, diz o Salvador. Se você pensasse nesta noite aqui sobre uma grande corda de neon, e esta corda, esta linha atravessasse esta igreja, serpenteando, ela envolveria um aqui, um ali, outro acolá, uns dentro e uns fora. Não são todos os que estão dentro. Esse é o primeiro ensino do Senhor Jesus Cristo. É discriminatório, é claro que é, porque há uma porta de entrada, uma única porta. Mas esta porta, nós veremos, ela está aberta para todo aquele que deseja entrar por esta porta. Alguns já entraram, muitos permanecem do lado de fora. Assim, não é a porta do conhecimento. Há alguns que buscam entrar na igreja pela porta do talento. Quão comum em nossos dias pessoas serem recebidas na membresia e no pastorado por o fato de possuírem certas habilidades recomendáveis, dignas de aplauso. Alguns são carismáticos, outros possuem grande intelecto, alguns têm boa oratória. Mas, queridos amigos, não é o talento que te traz para dentro da igreja, ou te firma ali, ou te faz mais ou menos um cristão. Esta não é a porta. Há pessoas, tenho conhecido, que permaneceram na igreja por algumas décadas por causa do seu talento, uma vez que o talento não foi mais reconhecido, ou que outros palcos e holofotes se tornaram mais interessantes, elas deixaram o cristianismo e continuaram com o seu talento. O talento não traz alguém para dentro da igreja. Não há a porta do pedigree, como eu mencionei. Esta era a porta para os judeus nascer em um contexto religioso. Não há também a porta meritória, não há méritos humanos. Não há méritos, há uma única porta, e esta porta aqui é declarada como uma pessoa. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Oh, queridos amigos, está implícito aqui que há um tempo na vida de cada um de nós aqui em que esta porta estará aberta. Eu não sei por quanto tempo, mas ela se fechará. Aquela porta para a arca de Noé, que salvaria as pessoas e animais que ali entrassem, ficou aberta por 100 anos. E por 100 anos, Noé pregou a justiça, o reino de Deus. Talvez um pregador itinerante, talvez ele tivesse uma plataforma ali junto da arca e pregava para aquelas pessoas que o ajudavam a construir. Ele pregou em toda parte, ele era um pregador da justiça, não diz a palavra de Deus. E ele disse, esta porta está aberta, mas ela se fechará e a destruição virá, até o dia que ele entrou, ele e poucos, e o próprio Senhor por fora fechou a porta. Há um tempo na tua vida, na minha vida, em que esta porta está aberta, mas não será para sempre. Uma porta traz esta ideia. Eu não sei quanto tempo ainda está aberta para você, se mais um ano, se mais alguns meses, se mais algumas semanas, dias ou horas. Tudo que eu posso lhe dizer é que esta porta está aberta agora. O Evangelho está sendo pregado, você está vivo e aqui sentado sob o Evangelho, você pode entender, ouvir e checar na palavra de Deus. Assim esta porta está aberta diante de você. Este é o primeiro ensino aqui.
Esta porta é uma pessoa, e entrar na igreja, no reino de Deus, é ir à pessoa do Senhor Jesus Cristo como um pecador para receber dele a reconciliação com Deus, a salvação da alma, o reino de Deus. Marque isso, é muito claro o ensino do Senhor Jesus. E a segunda coisa que ele ensina muito ternamente aqui, é que o fato de ele ser a porta e estar desta maneira dizendo a eles, há uma porta para o céu, é também um convite, é um chamado a entrar por esta porta. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, se alguém entrar por mim. Há muitos convites no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Novo Testamento, convite àqueles que são sedentos, no Antigo Testamento também. Vinde a mim todos os que tendes sede, eu sou a água da vida. Há um convite no Antigo Testamento e no Novo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, diz o Salvador. E há muitos convites para aqueles que estão aprisionados ao pecado, a clamarem, a irem ao Senhor Jesus Cristo. São todos eles convites com uma qualificação: sedentos, cansados, aprisionados. Mas observe quão terno e quão maravilhoso e atraente é este chamado aqui. Observe o que ele diz no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Não é maravilhoso? A porta do Senhor Jesus Cristo, que Ele próprio está aberto a qualquer um nesta noite. Ele conhece o coração humano, a sede, o peso do pecado, e Ele chama todos de uma maneira direta para que ninguém se iluda e diga, talvez não foi para mim. Você está cansado, Ele diz, venha, você está com sede, por justiça, por vida, por salvação, cansado da culpa, do pecado, de buscar e não encontrar, venha. E todos que assim se sentem e percebem o seu estado, vão ao Senhor, porque sabem claramente, eu tenho sede, Ele tem água. Há um raciocínio lógico e uma conclusão lógica, eu vou a Ele. Mas então alguém pode dizer, será que eu sinto sede? Será que eu sinto fome? Às vezes você tem sede e não sabe se está sentindo sede, não é verdade? É engraçado, sobretudo no tempo frio. Ou você sente fraco, mal, é fome, mas você não sente que está com fome. Então Ele se interpõe em sua grande bondade e apenas diz, se alguém vier a mim, se alguém entrar por mim, alguém. Pastor, nesta congregação, ninguém me conhece profundamente. Eu sou a pessoa aqui, pastor, nesta noite, mais vil entre todos aqui. O Senhor Jesus Cristo diz a você, entra. Alguém pode dizer, pastor, eu já fui muito longe, eu passei a linha da esperança. Eu sinto aterrorizado em meu coração e ao mesmo tempo fraco. O Senhor já salvou outras pessoas, não será eu que Ele irá salvar, eu sei disso. Ele diz a você, entra. É tão maravilhoso, queridos amigos. Ouça a voz do bom pastor, ouça o Senhor Jesus falando à tua alma. Qualquer um aqui nesta noite, em qualquer condição em que você se encontra, se você entrar, você será salvo, você será recebido. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu poderia trazer aqui uma análise teológica entre o pecado humano, a responsabilidade clara do ser humano por seus pecados e a soberania de Deus em salvar. O Senhor Jesus Cristo, Ele chama diretamente a todos. Você sabe o que é ser um crente bíblico ou um ouvinte bíblico? É ouvir a palavra como ela é dita. Se o Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, Ele não está mais qualificando aqui, então você vai. Você pode entrar. Se Ele diz todos, então você está incluso. Se Ele diz, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, então eu preciso colocar o meu orgulho de lado e parar de dizer, eu nunca vou ser um cristão. Assim, ser bíblico, queridos amigos, é crer conforme a Bíblia ensina e não teorizar. Como é maravilhoso o Evangelho do Senhor Jesus. Ele é real, Ele lidou com pessoas reais em um momento histórico. O Evangelho não é um livro que alguém sentou numa mesa, um teólogo, e começou a escrever ali.
Ele foi revelado por Cristo na história entre pessoas como você e eu, por um homem, Deus, homem, que conhecia as dificuldades de todo ser humano e com grande bondade lidava com cada uma dessas reservas e empecilhos da alma humana. E assim ele põe um chamado diante de cada dificuldade nossa e diz: entra, eu sou a porta, venha a mim, entre, venha. É maravilhoso, é um chamado para você nesta noite. Ele não diz se alguém tem 30 anos de idade, está qualificado para entrar, mas eu tenho apenas 9, 12, 11, 17. O Senhor olha para você e diz: entra, seja salvo agora, seja meu filho, minha filha agora, tenha vida eterna. Ele não diz espere crescer, então você entra para dentro do reino. Ele diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Observe, é um convite para entrar por esta porta. Não é um convite para olhar para a porta. É para entrar. Não é suficiente parar diante da porta, ver a beleza desta porta, medir a minha cintura e dizer: parece que dá para eu entrar, eu vou ficar olhando e contemplando esta porta. Não é suficiente ouvir sobre a porta, é necessário entrar pela porta. E alguns aqui nesta noite, creio eu, voltarão para casa muito alegres e muito satisfeitos por poderem ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, alegres com isso, pela oportunidade de terem ouvido o Evangelho, mas não entraram pela porta. Não é um chamado a ouvir apenas, não é um chamado a olhar para esta porta, é um chamado a entrar pela porta, crer no Senhor Jesus Cristo. Bem, talvez você já foi trazido pela mão muitas vezes a esta porta. Você não sabia como chegar lá, como conhecer a Deus, o que Deus requer de mim, qual o caminho de salvação que devo fazer com os meus pecados e esta culpa que há dentro de mim. Alguém lhe tomou pela mão, abriu a palavra de Deus e levou até a porta. Mas quando você chegou na porta, muitas vezes, no momento de entrar, você não entrou, porque ali você descobriu que você deve deixar ao pé daquela porta os teus ídolos. Você foi conduzido pela mão, pela palavra de Deus, de maneira terna e singela, talvez como o próprio Senhor, com bondade e clareza, e você entendeu: esta é a porta. E quando você chegou lá, você descobriu que você deve deixar os teus pecados ali, e você não quis entrar. Se você nesta noite busca ser salvo da condenação do juízo de Deus que vem na morte, receber do Senhor paz e certeza de vida eterna, perdão gratuito, verdadeiro em tua alma, certeza de perdão, se você tem convicção desta necessidade, então você deve ir em oração ao Senhor Jesus Cristo e entrar. É tudo o que você deve fazer. Desejar entrar não é suficiente, você deve ir a Ele. Ansiar por entrar no céu não é suficiente, você necessita orar, indo ao Senhor em tua alma, pela fé, entrando para esta vida. Não é um convite para você abrir a porta e entrar, mas para entrar. A porta foi aberta, você não precisa por méritos abri-la. Ele abre, Ele te chama, Ele te dá as vestes nupciais para as bodas e você entra. É tudo o que você necessita. Queridos amigos, deixe-me concluir com este último ponto. Ele diz: eu sou a porta. O caminho para o céu é o próprio Senhor Jesus Cristo, pelos seus méritos. Ele chama a todos um convite tão amplo, tão maravilhoso. E então ele faz uma promessa: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará
pastagens. Que promessa maravilhosa. A primeira parte dela é esta: se alguém entrar por mim, será salvo. Se você está no aprisco das ovelhas e ali está o pastor, você está salvo de lobos e de leões. Se você está no Senhor Jesus Cristo, querido amigo, tendo ido a Ele, você está seguro. Você não precisa temer macumba, você não precisa temer pandemias, você não precisa temer caristias, o abandono de um ente querido que te deixou ou te desprezou. Você não precisa temer a Terceira Guerra Mundial. Você não precisa temer aquela parte um tanto misteriosa da morte. Quando você fecha os teus olhos, você não precisa temer condenação. Não há dúvida, um ponto de interrogação a respeito do dia da morte. Talvez isso não soe como algo muito grande, mas quando uma pessoa se aproxima do momento em que ele diz: meu Deus, eu de fato vou partir. Eu tenho tantas semanas, tantos dias, não há como voltar. De repente a sua alma entra nesta realidade. Então estas palavras, esta porta, este aprisco, é tudo o que vale. Não há necessidade de esperar chegar nas últimas horas, talvez não chegue, para que você sinta o peso, a gravidade das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele te chama agora. Confesse a Ele, clame, ore ao Senhor em verdadeiro arrependimento, diga a Ele tudo, toda a tua vergonha, conte a Ele, peça também, suplicando que te perdoe, que te salve, assim entre por esta porta. Oh, queridos amigos, esta é a primeira parte da promessa, e a segunda parte está no mesmo versículo: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Bem, verdadeiros crentes, eles estão em casa quando estão em Cristo. Eles, quando saem, eles não são excluídos como estranhos, eles têm liberdade para voltar. Quando eles entram, eles não são tratados como invasores, eles não são desprezados, mas eles têm a liberdade, entrará e sairá. Você tem agora comunhão com o Senhor, você cuida das tuas responsabilidades, você serve a Cristo, você está livre em Cristo, porque você está dentro, você está nele, dentro desta arca, e você vai, e você anda, e você está seguro. Você tem acesso a Deus pela oração, e Ele te ouve. Mas eu pequei grandemente. E você ora e confessa, e Ele te ouve. Ele não te lança fora, Ele não tira a tua salvação. Você é um filho agora, e o filho tem acesso ao seu pai. É maravilhoso, aqui está a comunhão de um crente com Deus vivo. Deus deixa de ser um ser distante, e há um relacionamento tão próximo que somente os filhos e filhas de Deus conhecem na salvação. Eu sou a porta. O Senhor é como uma porta fechada, impedindo ladrões de entrar, impedindo pessoas que não se submetem ao seu critério de arrependimento e fé nele, impedindo aqueles que querem entrar por seus próprios meios. Ele é uma porta cerrada, fechada, e ninguém pode abrir esta porta. E ele é uma porta aberta, uma porta de passagem para dentro de uma outra realidade, para a comunicação com Deus vivo. Por esta porta, Jesus Cristo, é que nós temos a primeira admissão para dentro da igreja do Senhor. E então, nós entramos em comunhão com Deus vivo. É por esta porta que Deus vem à igreja, que nos nutre, nos instrui, pelo próprio Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Bem, aqui estão instruções muito claras, não é? Sobre como ser salvo. Nós devemos agora então entrar por esta porta. Queridos amigos,
Para ser esta porta, ele precisou dar a sua vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Claro que sim. Ele precisou se humilhar diante da lei de Deus, cumprindo-a, e ele precisou ser humilhado diante dos homens, desprezado. Ele sofreu, ele venceu a morte, ele abriu um novo, vivo caminho para o céu. De que maneira nós poderíamos ilustrar isso? Pense sobre a pessoa do Senhor Jesus. Deixe-me lhe dizer, esta porta é o próprio Senhor Jesus, porque é Ele quem conduz alguém para o céu. Eu não entrarei na sua igreja por adaptação, por autoconvencimento. Eu não entrarei por fim. Eu devo ir ao Senhor Jesus Cristo como o Salvador que Ele é. Mas deixe-me dizer algo mais aqui neste texto. Às vezes, as pessoas perguntam, e é uma pergunta honesta, necessária, como eu vou saber que eu entrei por esta porta? Que Deus aceitou o meu arrependimento, perdoou meus pecados, fui salvo e que eu estou dentro do reino. Bem, você saberá primeiro pela fé, na promessa do Senhor. A fé é a evidência, o firme fundamento. Ouça a palavra do Salvador. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Quantas milhões de pessoas na história, firmados nessa promessa, foram ao Senhor e souberam que foram salvas e que nunca seriam lançados fora. Esta própria palavra do Senhor Jesus é a garantia. Mas há algo mais. Você saberá pelo Espírito de Deus que Ele enviará ao teu coração. Se você for uma pessoa convertida, você será transformado e você saberá disso. Você será mudado pelo Senhor. Será como uma nova pessoa. Você entenderá isso muito bem. E chegará um determinado momento da tua vida cristã que você se surpreenderá vendo uma foto, pensando sobre coisas, e você diz, aquela pessoa, ela não existe mais. Como eu fui mudado pelo Senhor. Assim, queridos amigos, entenda isso. O pecado já não é mais o meu amigo. O Senhor se tornou o meu bom pastor. E eu experimento em meu relacionamento com Deus que Ele é um bom pastor que me guia à sua palavra, à paz que excede o entendimento, que me instrui, que me sustenta. Eu o conheço como um bom pastor. Mas entenda isso por último. Eu serei transformado e haverão coisas novas. Eu serei mudado. Mas não é mudando que eu sou salvo. Não é buscando ver como eu já mudei que eu sou salvo. Alguns erram aqui, isso é muito delicado. Eu consegui deixar de fazer isso e deixar de fazer aquilo. Bom, talvez eu seja salvo. Não é se mudando. Eu agora tenho prazer nisso que eu não tinha antes. Não é se mudando que você é salvo. Esta mudança vem do Senhor. Eu andava muito frio, muito insensível, como um granito. Ouvia a palavra, mas ela não me tocava. Mas recentemente, no último culto, ao ouvir a palavra de Deus, eu chorei. Então ainda sou sensível, tocável pela palavra, o nervo da alma está vivo. Deixe tudo isso de lado. Vá hoje à noite ao Senhor em oração. Diga a Ele, teu pecado, a tua necessidade, faça isso pela fé. E Ele entra na tua vida. Ele te salva e te guarda pelo seu poder e você é feito um membro do corpo de Cristo, um filho de Deus, agora aqui e na eternidade. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, bendito Pai de misericórdia, quão maravilhoso este caminho para o céu foi aberto pelo Senhor Jesus. Não há outro meio, este é o melhor e o único. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta noite, a perceber a simplicidade deste caminho
Um caminho sem taxas, sem pedágios, um caminho franco, como para uma cidade de refúgio bem aplainado, os méritos de Cristo, o seu sangue precioso capaz de nos purificar por inteiro e nos reconciliar com o Senhor. Livra-nos, ó Senhor, das trevas da ignorância e do monstro do orgulho, da ilusão, e leva-nos, ó Senhor, nesta noite, ao teu bendito Filho, que é a ressurreição e a vida. Como nós te agradecemos por ele, por seu terno amor, por sua glória revelada, graça e verdade, e pelo seu evangelho depois de muitos séculos, ainda sendo proclamado a almas necessitadas, esta porta para a vida eterna ainda aberta. Vem e ajuda-nos, nós clamamos e rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor. Amém.